Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, e dos versículos do 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como esta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez, os fariseus e os mestres da lei entram em confronto com as ideias de Jesus. Eles são cumpridores, verdadeiros cumpridores da lei e da tradição. E em nome da lei e da tradição, eles acabam não cumprindo verdadeiramente os mandamentos. Usam a tradição para justificar as suas atitudes. E algumas vezes nós também usamos algumas normas e regras que contrariam a vontade de Deus para justificar até as nossas próprias tradições, as nossas próprias atitudes. E ainda usamos e dizemos que é em nome de Deus. A gente tem acompanhado e visto quantos homens-bomba em nome de Deus estão matando pessoas, quantas pessoas estão negando a vida, quantas pessoas deixam de ajudar uns aos outros em nome de uma tradição. E aqui Jesus é questionado porque os seus discípulos não lavam as mãos antes da refeição, porque era a tradição, havia um costume, havia um ritual para lavar as mãos antes de comer. E eles se apegam a esta tradição, a este ritual. E Jesus vai muito mais: vocês se apegam a coisas tão pequenas, a detalhes que são insignificantes. O mais importante, que é ir ao encontro da necessidade do outro, vocês não cumprem. E aí Jesus lembra para ele o quanto eles deixam de ajudar até mesmo os pais, que está na lei, que está na tradição, usando a própria palavra de Deus para justificar, dizendo que aquele dinheiro que poderia ajudar era corbã, ou seja, era oferta a Deus, né? Era oferta de Deus. Então nós não podemos te ajudar porque esse dinheiro pertence a Deus. Então usa-se até mesmo das palavras de Deus, das palavras dos livros sagrados, para justificar as suas próprias atrocidades. Amados irmãos e irmãs, este Evangelho nos leva a compreender que devemos olhar ao nosso redor e, de fato, ver se estamos cumprindo ou não a vivência dos mandamentos. Se estamos deixando os mandamentos ser a vontade de Deus, ou se os mandamentos estão aí para realizar a nossa própria vontade e ainda justificarmos os nossos erros e as nossas falhas. Que o Espírito Santo nos ilumine, para que verdadeiramente possamos não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.